Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista São Mateus. Abra no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 15 em diante. Mateus, capítulo 14, vamos ler do versículo 15 em diante. Mateus, capítulo 14, do versículo 15 em diante. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Podeis sentar. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando nós paramos para pensar nesta obra que o Senhor Jesus Cristo confiou a nós, confiou à sua igreja, que é a obra da evangelização, a obra missionária, eu chego à conclusão de que ela é a maior, a mais sublime, a mais transcendental obra que uma pessoa pode realizar. Esta obra, ela tem um valor tão grande, ela tem uma importância tão tremenda, que nos diz a Bíblia Sagrada que os anjos anelaram fazê-la. Ou seja, os anjos gostariam de estarem por aí pregando o evangelho, fazendo missões e ganhando almas para o reino de Deus. Mas nós somos os privilegiados, porque Deus preteriu os anjos. Deus disse: olha, vocês não vão fazer missões, porque eu tenho um povo na terra, eu tenho homens, eu tenho mulheres que vão fazer esta obra para a glória e louvor do meu nome. Aleluia. Agora, irmãos, esta obra, ela é tremenda, e porque ela é de uma importância tão alta, ela tem os seus desafios. Eu posso até dizer nesta manhã, com toda a convicção da minha alma, que não existe uma obra na igreja que seja maior e que tenha mais desafios do que a obra missionária. No texto que nós lemos esta manhã, nós encontramos pelo menos 3 grandes desafios da obra missionária. E quais são esses desafios? O primeiro deles é o desafio do lugar deserto. Jesus estava com seus discípulos, Jesus estava diante
de uma multidão, e de repente os seus discípulos chegam para ele e dizem-lhe assim: mestre, este povo já está aqui há tanto tempo, este povo precisa alimentar-se. E Jesus olha para eles e eles dizem: mestre, o lugar é deserto. E quando eles falaram isto, eles não estavam se referindo a deserto no sentido de pessoas, porque diz o texto sagrado que ali havia mais ou quase 5 homens, além de mulheres e crianças. Numa reunião onde há quase 5.000 homens, com certeza deve haver mais de 10.000 mulheres, e aonde existem mais de 10.000 mulheres, existem no mínimo umas 2.000 crianças. Mas quando eles falaram que o lugar era deserto, era no sentido de não ter ali um lugar onde eles pudessem comprar alimento para aquela multidão. Não havia ali um açougue, não havia ali uma padaria, não havia ali uma feira livre. O lugar era deserto neste sentido. E quando eu estava meditando nisso, o Senhor também falou comigo que, embora o mundo em que vivemos já tenha ultrapassado a casa dos 6 bilhões de habitantes, ainda existe o lugar deserto. E quando eu digo lugar deserto, eu também não estou me referindo ao lugar deserto no sentido de ter moradia, de ter população, de ter alguém. Eu falo o lugar deserto aonde não tem um crente sequer, aonde não tem um ponto de pregação, aonde não tem uma congregação, aonde não tem uma agência do reino de Deus. E nesta manhã o Senhor lança aqui o desafio: quem quer ir para o lugar deserto? Quem quer ir ocupar esse espaço? Porque, irmãos, sair de uma cidade pequena para uma cidade grande é fácil. Uma pessoa pastorear uma igreja pequena e ir para uma igreja grande, todo mundo tem chamada. Você sair do seu país para um lugar aonde já existe um trabalho evangélico, onde já existe uma boa quantidade de crentes, é muito fácil. Eu não acho difícil, irmãos, pregar o evangelho na conjuntura atual. Não, eu saio da minha casa, eu pego um avião bem confortável. Quando eu chego no lugar aonde eu vou pregar, tem alguém me esperando, me põe dentro do carro, me leva geralmente para o melhor hotel da cidade e me trata de forma principesca. Eu acho fácil pregar o evangelho assim, é muito fácil. Agora, difícil é você ir lá para o lugar deserto. Você vai chegar lá naquela cidade ou naquele país e não vai encontrar ninguém lhe esperando. Não tem um crente ali para lhe saudar com a paz do Senhor. Não tem ninguém para lhe levar para o hotel e dar a você toda assistência. Você tem que começar do zero. Aí é difícil. Só vai quem tem uma chamada profunda para a obra missionária. Só vai quem tem amor à obra de Deus. Só vai quem tem compaixão para com as almas. Mas eu quero dizer a você nesta manhã que neste mundo tão populoso existem, no mínimo ou pelo
pelo menos 25 países aonde não existe um crente sequer. Só na Cordilheira dos Andes estão 8 milhões de pessoas esperando alguém que lhes fale a mensagem da cruz. Alguém que diga para essas pessoas que nem tudo está perdido, ainda resta uma esperança. E esta esperança que resta para a humanidade não é a ONU com seus projetos, não é o FMI com seus cofres abarrotados de dólares para emprestar às nações carentes. Esta esperança não é o Papa com as suas viagens em torno do mundo. Esta esperança não é o Oriente nem o Ocidente. Esta esperança é Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus vivo, aleluia. Agora, nesta manhã, quem é que está sentindo no coração esta chama missionária? Eu espero que nesta manhã o Espírito de Deus, enquanto eu falo aos teus ouvidos, Ele fala ao teu coração, e nesta manhã você se levante e, tal qual o profeta Isaías, se apresente voluntariamente ao Senhor e diga: Senhor, aqui estou, envia-me para o lugar deserto. Porque para ir, irmãos, para os Estados Unidos tem muita gente que tem chamada. Para ir para um país do primeiro mundo, viver confortavelmente, é muito fácil, irmão. Tem muita gente que se apresenta como missionário, mas na realidade não é missionário, é um turista. Ele quer passear pelo mundo, ele quer conhecer o mundo custeado pela igreja. Mas se você tem chamada missionária, então se o Senhor te chama e te desafia para o lugar deserto, você vai se colocar à disposição do reino. Você vai dizer: Senhor, manda-me para os lugares mais desérticos da terra, contanto que eu promovo o teu reino, contanto que eu proclamo a tua mensagem, contanto que as almas sejam salvas por Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! A Bíblia nos fala, irmãos, e eu estava lendo há pouco esse texto sagrado, lá no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Filipe, quem era Filipe? Filipe era um evangelista. Agora, Filipe não era evangelista porque ele tinha uma credencial. Não, tem muita gente que tem uma credencial de evangelista, mas não evangeliza ninguém. Tem muita gente nas igrejas que é evangelista por conveniência. Tem muita gente nas igrejas que são evangelistas porque são amigos do pastor, tem amigos do ministério, eles são promovidos como que por favor. Mas tem pessoas aí que tem a credencial de evangelista, mas trabalha como secretário da igreja, nem culto ele assiste. Enquanto o culto está se processando, se realizando, ele está na secretaria passando a ata a limpo. Tem evangelista que tem a credencial, mas é tesoureiro da igreja. Ele não mexe com almas, ele mexe com finanças. Agora, Filipe era um evangelista nato, um evangelista chamado por Deus para evangelizar e para ganhar almas para o reino de Deus. Porque evangelista é aquele que evangeliza, evangelista é aquele que ganha almas. E Filipe estava em Samaria. Preste bem atenção. E no capítulo 8 e no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim, Lucas registra assim: e houve grande alegria
naquela cidade. Que cidade? Em Samaria. E a alegria que estava havendo em Samaria não é porque tinha chegado um circo famoso, com trapezistas, com bailarinas, com muitos animais, com palhaços engraçados, não. A alegria que estava havendo em Samaria é porque o evangelho chegara naquela cidade. Aonde o evangelho é pregado, aonde Cristo entra, a tristeza vai embora, a amargura vai embora, a depressão vai embora e a alegria chega, aleluia. E diz a Bíblia que muitas pessoas se convertiam ao Senhor, até os feiticeiros se convertiam. Filipe estava no meio de um grande avivamento. E qual é o pregador, irmãos, que não gosta de pregar para muita gente? Eu fico até triste, me permita dizer isso, quando eu sou convidado para um trabalho e eu estou esperando uma multidão e chego lá e encontro menos do que eu esperava. Eu tenho um impacto, eu sofro um impacto psicológico. Agora, quer me ver feito uma labareda de fogo? É quando eu vejo multidões. Eu sou apaixonado por multidões. Quando eu vejo o Papa falando para milhares, centenas de milhares de pessoas e falando sem citar um versículo da Bíblia, quando eu vejo o Padre Marcelo diante de multidões aí, só dançando e cantando sem pregar a palavra de Deus, quando eu vejo essas duplas sertanejas aí, diante de um público de 100, 200 mil pessoas, eu fico dizendo: ó Deus, me dá esta oportunidade, ó Deus, me dá esta oportunidade. Hoje faz 8 dias que eu estava pregando na Bahia, e ali havia naquele espaço cerca de 20 mil pessoas ou mais, e eu estava ali feito uma criança quando recebe um pirulito ou um chocolate de presente. Eu estava satisfeito. Qual é o pregador que não quer pregar para multidões? Filipe estava no meio da multidão e Deus estava operando, mas de repente chega o anjo do Senhor e diz: Filipe, vai para a banda do sul, vai para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, porque ela está deserta. Já pensou, irmão, eu estar aqui neste ginásio como está esta manhã, e eu sei que ainda vai estar melhor à noite, e agora alguém diz: pastor Giovanni, vai lá para tal lugar que está deserto, irmão. Oh, como eu vou relutar. Mas Filipe não relutou, não. Deus tirou ele do meio das multidões, mandou ele lá para o lugar deserto, e ele foi. Parece que eu estou vendo Filipe à beira do caminho, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para trás, olhava para frente, não tinha uma pessoa. Era para ele dizer: ó Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Aqui não tem ninguém. Ali estava muita gente, eu estava pregando, tu estava salvando, e agora tu me mandas para cá, para quê? Não, Filipe estava consciente de que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus não tira uma pessoa do lugar e coloca no outro por uma mera formalidade. Quando Deus faz isso, Deus tem um propósito. E Filipe estava ali, como que dizia: vai aparecer alguém, vai aparecer alguém, vai aparecer alguém. De repente ele olha e a poeira sobe na estrada. Quando ele vê a poeira subir, vem alguém. E quando ele olha, lá vem uma carruagem. Quem sabe Filipe disse: a carruagem não anda sozinha, tem que ter alguém. Aí lá vem a carruagem. Era um etíope, era o mordomo de Candace, rainha da Etiópia, que tinha subido a Jerusalém para adorar, e agora estava voltando para o seu país. E diz a Bíblia
que ele lia em voz alta a palavra de Deus, e o que ele lia era a mensagem da cruz. Ele estava lendo Isaías 53, que fala do sacrifício de Jesus no Calvário. E quando a carruagem vai passando, o Espírito diz a Felipe: te aproxima, te achega. Aí Felipe vai acompanhando a carruagem, aí ouve o etíope lendo, aí pergunta: entendes tu que leis? E o etíope responde: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Não está na Bíblia. Mas eu tenho a impressão que Filipe disse: eu vim aqui para isso. Eu estava lá em Samaria pregando para as multidões, o Senhor me mandou para um lugar deserto para eu explicar para você. O etíope mandou ele subir, ele subiu, e diz a Bíblia que a partir daquele texto ele provou para o etíope que Jesus era o Cristo. Aí quando ia passando no lugar que tinha água, o etíope olhou para ele e disse: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Se você crê, ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo. Aleluia. Aí desceram ambos da carruagem. Quem sabe a rainha está lá dentro perguntando o que foi que houve. A carruagem deu algum prego? Houve algum problema? Não. Eles desceram as águas. Filipe batizou o eunuco, e quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Quem sabe o levou para outro lugar deserto, e o etíope salvo saiu alegre, cantarolando. E diz alguns escritores que o evangelho entrou na África através daquele homem a quem Filipe evangelizou, porque aceitou o desafio do lugar deserto. Vai tu e faz o mesmo. Glória a Deus. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir ao Senhor, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Pode ir, meu irmão, pode ir para o lugar mais deserto que tiver, pode ir para o lugar mais difícil que existe na terra, pode ir, porque o Senhor vai contigo. Ele vai à tua frente, aplanando os caminhos tortuosos, derribando as barreiras, tirando os espinhos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferros de ferro, porque quando nós aceitamos os desafios que Deus nos faz, com certeza Deus nos abençoa. E se é verdade, diga glória a Deus. O segundo desafio da obra missionária, à luz do texto que lemos esta manhã, é o desafio da hora avançada. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Ou seja, o dia estava para terminar. O dia estava para terminar. Meus irmãos, eu vou perguntar a vocês, e não precisam nem vocês responderem com a voz alta: estamos ou não estamos
com a hora avançada. Quando eu falo isso, irmãos, eu falo no sentido espiritual, porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, preste bem atenção, Ele deu ao homem que não é crente, Ele deu ao homem natural a sabedoria, a capacidade para, através de estudos e de pesquisas, eles conhecerem o tempo no mundo físico. É por isso que todo dia sai na televisão, sai no rádio, sai nos jornais. O que é que sai? Como vai estar o tempo naquele dia. Por exemplo, hoje já foi anunciado tempo bom, o tempo com nebulosidade, dia nublado, dia chuvoso, dia de sol, temperatura máxima tanto, mínima tanto, porque Deus deu ao homem natural essa capacidade, esse direito de conhecer o tempo no mundo físico. Agora, ao crente salvo, remido no sangue de Jesus, Deus deu a capacidade para ele conhecer o tempo no mundo espiritual. É por isso que Paulo disse assim: conhecendo o tempo, eu vos digo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. O que Paulo queria dizer, irmãos, há 2000 anos passados é que estava perto a vinda de Jesus. Imagine, há 2000 anos passados Paulo já estava dizendo isso. Imagine nós agora, irmãos. Eu posso dizer a vocês nesta manhã, sem nenhum medo de errar, que nós estamos na hora crepuscular da dispensação da graça. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que nessa estrada que a igreja começou a palmilhar, fazendo missões, pregando o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, nessa estrada não tem mais curva, não tem lombada, não tem declive, não tem aclive. Nós estamos na reta final, nós estamos divisando Canaã. Se você olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e as confrontar com a Bíblia Sagrada, com o capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, onde está inserido o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, você vai ver que tudo está se cumprindo, tudo está se cumprindo, todos os sinais estão se cumprindo. Então a hora é avançada, a hora é avançada pelos olhos da fé. Eu estou vendo o relógio de Deus esta manhã e os ponteiros estão marcando a 1/10 hora, mas não estão parados não. Os ponteiros do relógio de Deus estão trabalhando, estão baixando para se encontrarem à meia-noite, anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a hora é avançada. Obreiros, a hora é avançada. Ou nós fazemos missões agora, ou nós evangelizamos agora, ou nós fazemos a obra de Deus agora, ou não faremos nunca mais. Deus está dando a última oportunidade a nós para pregarmos o evangelho. Levanta a tua cabeça, olha e vê os campos que já estão brancos para a ceifa. A seara está madura. O Senhor está convocando, arregimentando, passando em revista o seu exército, e está dizendo: a hora é avançada. Aproveita, faça agora, pregue agora, evangelize agora, vá para o campo missionário agora, ganhe almas para o meu reino, porque a igreja não foi deixada na terra para ser uma associação, para ser uma organização humana. A igreja foi deixada na terra como coluna e firmeza da verdade, para esvaziar o inferno e para povoar o céu. E para isto Deus conta comigo, Deus conta com você. Se levante nesta manhã e dê um brado e diga: Deus,
conta comigo nesta batalha da hora final. A hora é avançada, mas eu quero fazer alguma coisa para ti. Oh, glória a Deus! Não espere terminar seu curso de teologia. Não espere terminar seu curso universitário. Não espere o patrão lhe botar para fora para você começar. Comece hoje. Sabe por quê? Porque há um hino na harpa cristã. Eu não sei se os irmãos aqui usam a harpa cristã, se conhecem os hinos da harpa cristã, mas há um hino na harpa cristã que diz assim: amanhã já vai passando, não mais voltará. Brevemente o tempo da colheita findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver, os campos brancos já estão aguardando os braços que os colherão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Poucos dias são os que restam para o segador. E meus irmãos, não existe coisa mais gratificante do que você encontrar alguém que diga assim: naquela noite quando você pregou, naquela manhã, naquela tarde, naquele dia quando você pregou, me falou de Jesus, eu recebi como meu Salvador. Irmãos, eu tenho encontrado em muitos lugares do mundo pessoas, pastores até, que dizem: pastor Giovanni, eu louvo a Deus pelo seu ministério, porque foi através do irmão em tal lugar